Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Queria falar sobre uma mãe que desde a adolescência na escola bíblica dominical eu escutava. Aliás, hoje não teve, mas a sala de escola bíblica dominical está muito legal e se você não está vindo, você está perdendo. Mas eu queria falar sobre Ana, a mãe de Samuel. Quero aprender 3 lições importantes com ela. A gente vai ler hoje a partir do versículo 19. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e sua barba não serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Vamos orar. Senhor, essa história tão rica, ao mesmo tempo triste e enigmática, nos traz tantas lições. Fala com a gente essa manhã, nos ministra pelo poder do Senhor, em nome de Cristo. Amém e amém. Existe um conceito de plenitude relacionado às mulheres que, segundo muitas linhas da psicologia ou da psicanálise, estão relacionados ao ato de ser mãe. Ser mãe, para muitas mulheres, é esse efeito de plenitude, de que agora não falta nada. Inclusive, num determinado momento, é importante que existam elementos como o próprio marido, ou como o retorno ao trabalho, ou como o envio da criança para a escolinha, para que rompa esse laço, porque esse laço é tão forte, que se esse laço não for rompido, então eu já vi muitos casos de algumas mães que por algum motivo tiveram o filho de um jeito muito traumático, ou tiveram dificuldade de engravidar, e que é muito difícil romper esse laço, então é necessário que alguém ajude nesse romper do laço, bem natural. Pô, Daniel, você fala, não é assim, dizer que
Você não tá aqui, assim, né? Ele tá procurando um bom onda hoje, mas ele não tá achando, né? Não tá muito. É, então, a maternidade é algo extremamente importante. Mas o psiquismo humano, ele tem uma coisa mais interessante ainda do que essa questão do engravidar físico, que é algumas mulheres, elas têm gravidez psíquica, algumas mulheres, na impossibilidade de ter filhos, adotam filhos, algumas mulheres dão leite e acabam suprindo outras crianças, e algumas mulheres se tornam filhos do coração, acabam se tornando mães do coração para pessoas que já não têm mais a oportunidade de conviver com suas mães. Tamanha é a necessidade que uma mulher tem de criar laços e relação afetiva com seus filhos. Isso era o caso da Ana. E talvez com um apelo emocional muito maior por causa do contexto em que ela vivia. Então, numa sociedade patriarcal, a mulher, basicamente, ela era um utensílio, infelizmente, isso era o contexto bíblico, e não só um utensílio, ela era importante no que diz respeito à procriação. Então, se uma mulher não pudesse ter filho, ela era duplamente envergonhada, porque ela era só um, um, um adendo para com o homem, então ela não tinha a sua importância, a sua validação como mulher. Graças a Deus, esses tempos estão passando, espero que a gente continue evoluindo nessa direção. Mas ali ela também tinha essa vergonha que ela não podia ter filho, quer dizer, se você é alguém que só serve para ter filho e você mesmo assim não tem um filho, então isso fica duplamente doloroso em você. E tem algumas coisas mais, porque no patriarcado também era comum que homens tivessem mais de uma mulher. Aliás, homens podiam ter quantas mulheres eles pudessem sustentar. Até para você entender um pouquinho de contexto bíblico, quando fala que Salomão tinha 1.000 mulheres, não quer dizer que Salomão dormia com 1.000 mulheres ou que ele tinha relação com 1.000 mulheres. Significa, e nem sei se é literal, se a gente pode colocar como literal a quantidade de 1.000 mulheres. Significa que ele tinha tanto dinheiro e tanto poder que ele poderia, então, sustentar 1.000 mulheres. É por isso que o texto bíblico ensina que ele tinha 1.000 mulheres no sentido de que ele era muito poderoso e talvez ele tivesse é, muitas mulheres mesmo, mas não significa que é 1.000, não sei. Nem sei se 1.000 mulheres a gente conseguiria saber o nome de todas elas. Às vezes eu estou aqui com vocês, a gente é 150 pessoas, eu esqueço o nome de alguém, imagina 1.000, né? Imagina se. Não, deixa quieto, me veio um pensamento. Importante a gente entender esses contextos, senão a gente hoje, principalmente, que existe tanta informação, a gente vai conversar sobre a Bíblia e a gente passa vergonha. O cara fala, você vai falar sobre o feminino e o masculino, fala, mas o Salomão tinha mais mulheres? Aí você fala, vai debater, então é melhor que você saia da verdade, ok? E ela não tinha isso. Ela tinha uma concorrente, porque Elcana era casado com 2 mulheres. O texto bíblico diz que Ana era a mulher do seu coração, a mulher que ele amava, que ele era apaixonado. Mas tinha uma mulher lá chamada Penina, que era a esposa que tinha dado filhos a Elcana. E a Penina, talvez até mesmo por não se sentir tão amada por Elcana como foi Ana, ela fazia pirraça para sua concorrente. E aí era um negócio complicado, né? Porque a Ana se sentia sempre envergonhada socialmente, porque ela não pôde dar filhos a Elcana, envergonhada pela concorrente, se sentindo menor, se sentindo menos ouvida, menos validada como mulher. Então, esse é o contexto em que Ana está vivendo.
E ela vai orar a Deus, e ela vai orar, e ela fala um texto, uma palavra interessante, que é se lembrar. Se lembra da sua serva, a palavra hebraica é zaká. Mas esse lembrar não é só um lembrar de que Deus tivesse esquecido dela, é um grito de socorro, me socorre, porque eu estou a ponto de morrer. Age em meu favor, se lembra de mim, por favor. A dor que eu estou sentindo é maior do que eu tenho capacidade de suportar. E a Ana, então, nessa oração, é uma oração de coração extremamente atribulado. E o profeta Eli acha que ela está muito louca porque ela está orando com tanto fervor ali que ele fala: Meu, você está bêbada. O que você vai fazer no templo, bêbada? O templo não é lugar de bebedeira. E ela fala: Não, não é sobre isso, não. Eu estou muito mal, Eli. Eu orei a Deus e eu estou muito angustiada. E é por isso que você está me vendo nessa angústia, nesse sofrimento. E aí Eli consola ela e diz: Olha, que o Deus de Israel, vendo toda essa expressão, toda essa angústia que, que você está vivendo, que Ele conceda os desejos e os desígnios do seu coração. E nós aprendemos 3 lições com Ana. Hoje a minha pregação ela deverá ser um pouco abreviada. Quero dizer para vocês que nunca é fácil para mim pregar no Dia das Mães. Depois que minha mãe partiu, é sempre um grande vazio. Ao mesmo tempo, eu estou me exercitando todos os anos em ver beleza na saudade, em ver beleza na falta. Ontem foi um dia de muita reflexão. Eu e a Mara ficamos ouvindo música e chorando lá em casa, chorando de gratidão pela família que nós formamos. A história passa tão rápida, mas ao mesmo tempo eu tinha o choro da gratidão pela família que Deus me deu, mas também o choro e o choro da ausência, que a gente espera que um dia seja pleno na presença de Deus e da minha mãe. Mas eu queria falar 3 coisas que eu aprendo com Ana, que eu aprendi com minha mãe e que você pode aprender com as mães que estão na sua vida. O primeiro é o choro. Queria que você olhasse aí. Eu fico riscando a minha Bíblia em cima do versículo, aí quando eu vou olhar o número do versículo, eu já não sei mais qual versículo, é o versículo 20. Com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então, é o choro diante de Deus. O choro diante de Deus. A primeira lição é essa. Eu já convivi com muito choro de mães. Eu já convivi com mulheres que choraram por não conseguirem ter filhos. Já vi Deus respondendo o choro de alguma dessas mulheres de muitas formas. A Ana Elizabeth não está aqui, mas ela é bem frequente, ela é da célula. Eu encontrei a Ana Elizabeth na primeira igreja batista, cerca de 8 anos atrás, e ela estava como Ana, quando ela descobriu que ela não poderia engravidar. E muito angustiada, muito triste, era um culto de oração na quarta-feira. E hoje a Ana Elizabeth, eu nem sei como ela dá conta de 3 filhos. É muito, hoje, no contexto atual, ter 3 filhos. E eu falo, Deus, aquilo se não for um milagre, eu não sei o que é. Lembro da Ju, a gente chorou muito tempo. E hoje Ju é mãe. Não é o primeiro Dia das Mães, é o segundo, não é o primeiro. Você estava grávida no ano passado, então é o primeiro Dia das Mães. Ganhou um presente muito bonito, não? Porque você sabe que isso é responsabilidade do pai. Se o pai não dá o presente, né, ô Zé? Deu um bom presente. Não, o filho não é presente, não. Você que tem que comprar para ele e ensinar ele, inclusive, que ele tem que comprar o presente. Entendeu? Então, se você não fez ainda, fica a dica aqui, de leve, ninguém nem percebeu o que eu falei, mas é você quem compra, tá?
Aliás, eu compro dois ainda, porque eu vou lá e deixo do lado da cama de um e vou lá e deixo do lado da cama do outro, que é para quando acordar já fazerem todo o trabalho que é necessário, né? Então tem que fazer. Mas também eu já convivi com o choro de mulheres que não podiam ter mãe, ser mães, e que encontraram maneiras de ser mães. Então, por exemplo, a Cláudia, uma amiga minha que mora em Brasília, ela adotou um bebê, que hoje é um menino muito lindo, e ela vive a maternidade plenamente com aquele menino. E tem algumas mães muito do coração mesmo, que eu digo assim, que são pessoas que têm tanto afeto, tanto cuidado. Aqui na igreja eu poderia destacar três, tem duas mais presentes hoje e uma menos, que é a Eloir, muito materna, Ana, muito materna, Betânia, muito materna, me lembrei da Nancy também, muito materna, que são mulheres que acabam vivendo essa maternidade diante do choro de alguma impossibilidade. Agora, uma coisa que se aprende com mãe é chorar por seus filhos. Chorar na presença de Deus por seus filhos. Hoje a pregação é quase que impossível não falar de mim, e eu não sei falar de mãe sem lembrar da minha mãe. Eu tinha 19 anos, 20 anos, estava numa fase não difícil, naquela busca de identidade, né? E eu era da Igreja Batista no Jardim das Indústrias, mas eu tive a ideia de começar a tocar na noite. Deus já tinha me chamado aos 16 anos, que Ele queria no ministério pastoral, mas quando eu fiz 18 e 19, eu decidi, melhor do que Deus, que eu queria ser baixista do Djavan. E aí eu falei, não, eu vou estudar e eu vou ser baixista do Djavan. Mas antes de ser baixista do Djavan, eu tive que passar por bares da vida, como canta o Milton Nascimento, eu tive que tocar em casa noturna, e eu era extremamente tímido, meus irmãos, muito, 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 muito tímido. E eu descobri que o álcool era um jeito que eu conseguia ter presença de palco, que eu conseguia... E aí eu ia dirigindo, tocar, e aí voltava dirigindo das tocadas, e começou com algumas coisas mais leves, e começou a aumentar, porque chega uma hora que você começa a tomar cerveja, aquilo empapuça, e aí você começa a tomar bebida quente, e chegou um momento que a minha mãe, ela começou a partilhar com todas as irmãs da igreja. E é uma coisa estranha que às vezes as pessoas não compreendem o porquê do nosso ministério ser assim. Você acredita, irmãos? Os irmãos sabiam disso. Eu frequentava a igreja, não parei de frequentar a igreja. E os irmãos nunca foram, como eu diria, me instruíam sobre o meu erro, mas nunca me proibiram de tocar. Então, já teve domingo de eu tocar até 4, 5 horas da manhã e vir tocar na igreja. É um negócio que parece maluco, mas não é maluco, não. Então, o João Paulo, lá da igreja, era alguém que me instruía, falava, filho, ore a Deus. E eu falava, não, mas é trabalho, mas ore a Deus, vê se é isso mesmo que Deus quer na sua vida, é isso mesmo que Deus tem para você. E um belo dia, o que começou a acontecer, então, é porque a minha mãe, ela ia orar, e aí, então, imagina, orava com uma, orava com outra e chorava, orava com uma, orava com outra e chorava. E começou uma campanha de oração para eu parar de tocar na noite. Para eu parar de tocar na noite, ela teve madrugadas de eu chegar em casa e encontrar minha mãe acordada, ela já não brigava mais comigo, ela orava e chorava, orava e chorava, orava e chorava. E um belo dia eu tive um encontro com Deus tocando numa boate. Eu estava tocando e eu, muito bêbado, caí do palco no último repertório. Era tocando em Campos do Jordão, numa casa noturna lá. E eu tive uma experiência com Deus que, em meio à bebedeira, eu fiquei são. E que Deus falou, que vergonha, eu não te criei para isso. Você sabe quem você é. E você sabe por que eu te criei. Se arrepende e volta para os seus caminhos. Aquela foi a última vez que eu toquei na noite. Nunca mais toquei na noite. Porque eu tive uma experiência com Deus em cima do palco.
com Deus me falando, e eu me lembro até hoje, não era fruto da bebedeira, era Deus falando claramente para mim. Mas eu sabia que era fruto das orações da minha mãe. E eu contei a oração para minha mãe, e ela falou, Deus é fiel, meu filho, Deus é fiel. E eu sabia que um dia, eu sabia quem você era, eu me converti com você indo para a igreja, e eu sabia que uma hora Deus ia falar com você. Fruto da oração da minha mãe. Então, se você é mãe, olha, Deus vai ouvir muita gente, mas a oração de uma mãe, ela chega mais rápido do que a oração de qualquer pessoa. Eu tenho certeza disso. E você que é homem e está ouvindo essa palavra, você nunca entenderá o que é isso, por mais que você queira. É só uma relação de quem gerou. Quem gerou, quem vê a vida no ventre. Por isso que você vê que, não que não tenha mulher sensível e tudo, mas somente quem gerou no ventre entende qual é essa relação de cuidado e de afeto. Você pode ver que as maiores besteiras no mundo que a gente vê é feita por homens. A violência do mundo, em geral, são de homens que não conseguiram compreender o que é gerir. Então, a mulher é alguém que tem um valor pela vida muito maior e que tem uma capacidade de amar muito maior do que os homens. Desculpe se você não concorda comigo, mas isso é a minha interpretação da relação social. É óbvio que tem mulheres que desprezam seu filho, já tem doido para tudo, né? Mas quem se tornou mãe, ou quem é mãe de fato, tem essa relação com a vida que nós, homens, nós não conseguimos compreender na sua plenitude. Então, o que a gente aprende? Todos nós, chorar pelos nossos filhos e chorar diante de Deus. Chorar diante de Deus é uma grande lição que a Ana nos ensina, que a minha mãe me ensinou, e que às vezes a gente fica correndo que nem barata tonta, tentando resolver os nossos problemas, e quando na verdade a gente só precisa chorar. E às vezes a gente está que nem Ana, tentando falar e não consegue dizer, mas Deus é aquele que interpreta o nosso choro. E mães, nunca deixem de chorar pelos seus filhos. Amém? Essa é a primeira lição que eu queria trazer. A segunda lição é o compromisso que a Ana tinha com Deus. Fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Dedicação ao Senhor. Primeiro, que no tempo de Ana existia uma corrupção sacerdotal. Já estavam acontecendo uma transição de Eli para com os filhos de Eli, e os filhos de Eli fizeram o que era muito desastroso diante de Deus, eles se corromperam. O sacerdócio em Israel tinha esses altos e baixos de corrupção e de ascensão, de ter um sacerdote que era fiel e outro que não era tão fiel, de ter um rei que era fiel e outro que não era tão fiel. Mas Ana, na sua devoção, ela dedicou o seu filho a Deus. Então, a segunda lição que a gente tem é esse compromisso de dedicar os nossos filhos a Deus. Agora, isso é um compromisso das mães, mas ele é um compromisso familiar, dedicar os filhos a Deus. A minha mãe, depois que se converteu, ela só lia, ela fez até a 3ª ou 4ª série primária. Então, eu dei uma Bíblia para ela, nova tradução da linguagem de hoje. Mas é interessante que a Bíblia dela era toda rabiscada em todos os pontos da Bíblia. Ela estudava a Bíblia todo dia antes de dormir. Eu tenho dificuldade de assistir a novelinha da Record, porque até o final dos dias dela, ela assistia todas as novelas da Record. Fala aí uma novelinha da Record. A novela Jesus assistiu. A novela dos Reis assistia. Todas as novelas da Record assistia.
Minha mãe foi muito devota, muito devota. E eu tenho uma convicção comigo de que os nossos filhos não são aquilo que a gente manda eles fazerem. É muito pouco isso. Na verdade, eles são aquilo que nós somos. Eles são uma continuidade daquilo que nós somos. Então, não ache que ensinar devoção para os seus filhos é trazê-los à igreja para que eles aprendam algo sobre Deus. Porque eles podem conhecer a Bíblia inteira de capa a capa. Mas se eles não se converterem, eles só vão ser alguém que vão ter conhecimento bíblico. Mas como que a gente faz isso? Sendo devoto. Lutando para fazer aquilo que é certo. Mas, acima de tudo, expressando amor a Deus. Se você é uma mulher que expressa amor a Deus, certamente seus filhos vão amar a Deus. Se você é uma mulher que lê a Bíblia e seus filhos veem você lendo a Bíblia, certamente eles vão ter desejos de ler a Bíblia. Se você é uma mulher que ora, seus filhos vão desejar orar. E eu estou falando uma mulher, mas eu posso falar sobre homem também, viu? Homem, a mesma coisa. Então, a gente lê historinhas, ou às vezes escuta historinhas no tablet, historinhas bíblicas. E foi muito interessante o dia que a Maria Luísa se converteu, porque eu achava que para o meu filho se converter eu tinha que fazer apelo. Sei lá, sabe quando a gente foi criado de uma moda antiga e achava que um belo dia eu teria que fazer apelo para que ela se convertesse. Mas não foi necessário, ela simplesmente um dia ela falou que amava Jesus mais do que todas as coisas. E depois desse dia ela queria ver historinhas de Jesus e eu vi que um pouco do caráter dela, porque ela só tem 8 anos, vai fazer 9, mas mudou. Quando a pessoa se converte, de fato, ela muda. E os filhos, a conversão dos filhos não tem a ver só com pregação. Às vezes as pessoas falam sobre pregar o Evangelho, como se pregar o Evangelho fosse isso, né? Pregar o Evangelho. A autoridade do Evangelho ela é encarnacional. Se você encarna o Evangelho para os seus filhos vão conhecer a Deus. E se você ama a Deus, eles vão amar a Deus. E é muito interessante, porque no primeiro tópico eu falei que foi o choro e a oração, né? E Samuel, muito pequeno, tem um momento em que ele está dormindo e que Deus fala com ele. Então, onde ele aprendeu isso? A ouvir a voz de Deus, a interpretar a voz de Deus. Ou você acha que ele seria o profeta que ele foi? Por quê? Porque ele foi devoto. Ele foi devoto a Deus. Então, é interessante ver o Samuel já repetindo os passos da mãe dele, a Ana. Então, esse comprometimento é um propósito maior. Filho é um rio que flui, não é lago que estagna. É sopro que vem e vai. Filho é rio que flui, não é lago que estagna. Sopro que vem e que vai. O que eu estou querendo dizer com isso? É que existe um quê de realização. Quando o seu filho faz algo, é como se você estivesse fazendo com eles. E aí eu entro para o terceiro tópico, que é a realização do sonho. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. É sonho. Interessante que a minha mãe sonhava que eu fosse pastor. E quando ela ia me apresentar para as amigas dela, ela enchia o peito e falava assim, parecia um pombo, uma pomba. O que é que seu filho faz? Ele é pastor. Sabe? Aquele sentimento de realização. Ele é pastor. Isso é muito interessante, como o filho é a expansão do sonho da mulher. Isso pode acontecer tanto com o filho do coração quanto com o filho legítimo. Mas
as mães se realizam no filho. E foi isso que a Ana viveu. Ela viveu o sonho de Deus no tempo certo. A gente precisa sonhar sempre. E sonhar e lançar sementes. Salmo 126 ensina para nós que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. E aí ele fala que aquele que sai caminhando e chorando enquanto lança as sementes, voltarão com alegria, trazendo aquilo que plantou. A gente não pode deixar de sonhar, a começar dos nossos filhos. É muito importante a gente sonhar. Se você é mãe, sonhe com o futuro para os seus filhos. Sonhe e plante. Sonhe e invista. Não desista de lançar sementes e de sonhar com o futuro para os seus filhos. E projete sim. Claro, com devido equilíbrio, mas é muito bom que a gente seja projetado para o futuro. Sabe essa coisa de, quando crescer vai ser jogador de futebol, quando crescer vai ser músico, quando vai crescer, sabe? Faça isso, isso é bom. Exagerado é que às vezes a gente torna os nossos filhos reféns. Então, precisa respeitar a vontade dele, mas projetar é sempre bom, sonhar é sempre bom. E a Ana dedicou o seu filho ao Senhor, e o profeta Samuel foi um dos profetas mais importantes de todo Israel em todos os tempos. Porque teve uma boa mãe, que a mãe dele foi uma mulher de Deus. Aliás, ela é pouco citada, nos primeiros capítulos aqui do texto de 1 Samuel. Mas o legado dela ficou para muitas e muitas gerações. Eu sou a expansão da minha mãe em muitos lugares. Sou a extensão do que ela sonhou para mim, desejou para mim. Muitas pessoas já passaram por minha vida. Cara, que história interessante. Estava em São Paulo essa semana e, de repente, eu encontrei um dos meninos da FEBEM que a gente discipulou, o Anderson. E o Anderson me reconheceu, eu não o reconheci, estava de roupinha social, estava passando na frente de uma autoescola ali no bairro do... Depois de Santana, o metrô chega no... Não. Depois do Tucuruvi, enfim, estava numa autoescola ali. Não, é que eu estou indo em direção... Estou indo em direção à Sé, a Tucuruvi. Então, estou voltando. Então, depois do Tucuruvi, tem um outro... Armênia, isso. No autoescola, ali no Armênia. Aí o Anderson estava lá de... Anderson tem 4 filhos. Ele está meio gordinho, eu falei... Que ele era um negão... Não sei se isso é errado de falar, gente. É o maior coração que eu tenho, mas é que o mundo mudou e a gente precisa se adequar, né? Mas ele era um negão parrudo, um negão de tirar o chapéu, que nem diz no samba. Aí o cara, depois de 4 filhos, casado, né? Ele estava com a esposinha dele bonitinho, aí eu falei, pô, você nem parece mais o nego bomba que você é. Aí ele quis tirar foto comigo, mandar para o pessoal lá do instituto, que ainda continua até hoje trabalhando. Ele está fazendo faculdade de Direito e faz estágio na num tribunal. Aí. Faz estágio num tribunal. Ninguém conhece o Anderson. Eu fiquei feliz, né, de vê-lo. E minha mãe me chamava de pastorzinho sem vergonha, porque eu chegava na casa dela e aí ia tomar café e eu falava no ouvido dela um monte de coisa feia, assim, tipo bobeira, assim. Não sei o que, você tá bonitona, hein? Ainda dá um caldo, não sei o que. Ela, ai, pastorzinho sem vergonha, não sei o que. Mas o meu jeito, pastorzinho sem vergonha, é que falava a língua dos meninos da Fundação Casa. E, de alguma forma, esse jeito irreverente, que um pouco também aprendi com a minha família, um pouco também foi que salvou o Anderson.
Então, nós sempre somos a continuidade do legado da nossa família. Eu queria ir conhecer, tinha curiosidade de conhecer quem foi a mãe do Billy Graham, por exemplo, sabe? Eram pessoas, devem ser pessoas... Eu já conheço a mãe do Gilcinho, que certamente será um ator da Globo, mas queria conhecer a mãe do Billy Graham, a mãe a delegada, a mãe do Luquinhas, eu já conheço, né? Também. Eu queria conhecer mães famosas, assim, mãe de gente famosa que de repente, né? O quê? Ah, você, Mayra também. Mas você quer conhecer um pouco de uma família? Olha para os filhos, olha para a mãe. Sempre é assim, gente. Você quer conhecer um pouco de uma família? Quer conhecer um pouco de... Não precisa olhar para as pessoas. As pessoas nos enganam, sabe? Muita gente nos engana. Tem cara de bonzinho, jeito de bonzinho. Mas você quer conhecer a família de alguém? Olha para os filhos. Até a tristeza. Às vezes a família é bonita, mas é triste. Você vê pelo semblante feliz. Se são filhos saudáveis, você pode ter certeza que a família é saudável, que tem mãe presente. E é sobre isso.